Gálatas 5:25 nos diz: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Quando Bill Borden, filho dos riquíssimos Borden, foi para a China como missionário, muitos de seus amigos acharam que ele era um tolo por desperdiçar a sua vida, como diziam, na tentativa de converter míseros pagãos ao cristianismo. Bill amava Jesus e também amava as pessoas, só que não demorou muito e ele infelizmente contraiu uma enfermidade comum no Oriente e acabou morrendo. Ao lado da sua cama, Bill deixou um bilhete que escreveu antes de morrer. Estava escrito: sem reserva, sem volta, sem arrependimento. Bill teve mais alegria nos poucos anos em que sacrificou para fazer a obra do Senhor do que muitos tiveram em toda a sua vida. E eu coloco aqui um testemunho meu em particular. Ontem nós estávamos visitando uma pessoa que não é cristã e a gente foi lá para fazer um negócio. Chegamos lá e conversa vai, conversa vem. Então nós estávamos conversando, falando de negócios e era sobre uma bicicleta. E meu marido gosta muito de bicicleta e fala disso, fala daquilo. E aí ele quis saber da nossa história, né? Somos imigrantes aqui no Canadá, para quem está assistindo e não conhece a nossa história, somos imigrantes aqui no Canadá e o Brasil, eu já ouvi falar do Brasil, o Brasil é tão lindo, por que vocês estão aqui? E enfim, contamos um pouco da nossa história e ele ficou bem impactado. E ele perguntou o que nós fazíamos, e falamos que somos pastores, que meu marido trabalha na igreja, eu sou voluntária e tal. E aí ele, com o olho assim, bem já cheio de lágrima, nos falou assim: ai, me desculpa, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu acredito em alienígena. E eu só ouvindo, né? Só ouvindo aquele comentário, aquela conversa. Enfim, para resumir. Falamos para ele de Jesus, falamos para ele que Jesus o ama, independente do que as pessoas fizeram. Não foi Jesus que fez, foi a humanidade que talvez tenha machucado ele, para ele desacreditar no amor de Jesus. Contamos um pouco da nossa história, do nosso testemunho. E no final, ele fez uma pergunta. Ele falou assim: por que as pessoas sofrem se Deus é tão bom? Indo ele e tal, e no final nós explicamos para ele que Deus, ele é bom, tem a vontade permissiva dele para algumas coisas, mas tudo é para o nosso bem, porque tudo coopera para o nosso bem. Assim como essa história desse missionário, apesar dele ter morrido com uma doença, ainda assim, através do testemunho dele, ele viveu os melhores momentos da vida dele, naquele lugar, mesmo contraindo uma doença. Então nós conversamos com ele sobre isso, que não é Deus, são as pessoas que fazem as escolhas erradas. Saímos de lá com o coração grato por ter falado e ele ter aberto o coração dele para que pudéssemos inclusive orar por ele. E ele ficou muito impactado e eu creio que Deus está falando com ele a partir daquele momento. E ainda virei para o meu marido e falei assim: se o preço de falar de Jesus era para ter comprado essa bicicleta, amém por isso, porque nós ficamos muito felizes de poder falar de Jesus para ele. E a nossa oração, a partir do nosso caminho, saindo da casa dele até a nossa casa, é que ele pudesse realmente encontrar o verdadeiro amor, o amor de Jesus Cristo. Então, assim como Bill, que você e eu possamos encontrar estratégias em Deus para falar de Jesus para as pessoas, porque eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu ali dentro. E o que é uma bicicleta, o dinheiro de uma bicicleta perto da salvação dessa pessoa?
passamos o endereço da igreja, deixamos o nosso contato, nos colocamos à disposição. E as pessoas, elas estão sedentas. As pessoas estão procurando quem tem a coragem de falar de Jesus, ainda mais num país como nós estamos, o Canadá, né? Que não temos tanta liberdade de falar. Dependendo do que você fala, você pode ser processado. Em relação à religião, porque nós temos que aceitar todas as religiões, todos os gêneros, tudo que o mundo está impondo. Que você seja a luz e o sal que vai fazer a diferença na vida das pessoas, amém? Que Deus te abençoe.